Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz de Cristo. Hoje vamos ao nosso 7º dia, a nossa leitura da Bíblia em um ano. Que Deus continue nos abençoando, até porque Ele tem nos sustentado até aqui. Vamos juntos? Hoje iniciaremos no capítulo 19. E diz assim a palavra do Senhor. E vieram 2 anjos a Sodoma ao entardecer. E Ló estava sentado na porta de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los. E ele curvou-se com a sua face em direção à terra. Ele disse: Eis agora, meus senhores, entrai, rogo-vos, na casa do vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai vossos pés, e levantareis cedo, e ireis ao vosso caminho. E eles disseram: Não, nós permaneceremos na rua toda a noite. E insistiu com eles grandemente, e foram com ele, e entraram em sua casa, e lhes fez um banquete, e assou pão ázimo, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a toda casa, tanto velhos como jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Trazei-os fora até nós, para que possamos conhecê-los. E Ló saiu à porta até eles, e fechou a porta atrás de si, e disse: Rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que eu tenho 2 filhas que não conheceram homens. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém, a estes homens não façais nada, pois eles vieram sobre a sombra do meu telhado. E eles disseram: Para trás. E eles disseram novamente: Este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre o Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa até eles, e fecharam a porta. E eles fizeram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto os grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. E os homens disseram a Ló: Tem mais alguém aqui? Genro e teus filhos e tuas filhas, e qualquer um que tiver na cidade, trazei-os para fora deste lugar, porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-los. E Ló saiu e falou a seu genro, que haviam casado com suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua esposa e tuas 2 filhas, que estão aqui, para que não seja consumido na iniquidade da cidade. E quando ele demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão de sua esposa e a mão de suas 2 filhas, e o Senhor foi misericordioso com eles. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, quando o haviam trazido para fora dali, ele disse: Foge por tua vida, não olhais para trás, nem fique em toda esta planície. Foge para o monte, para que não seja consumido. E Ló lhe disse: Assim não, meu senhor.
Eis que agora teu servo encontra graça aos teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia, que mostraste ao salvar a minha vida, e eu não posso fugir para o monte, porque o mal não me alcance, e eu morro. Eis que esta cidade está próxima para fugir, e é pequena. Deixa que eu fuja para lá. Não é pequena, a minha alma viverá. E ele disse: Vê, aceitei-te também como respeito a estas coisas, que eu não derrubarei esta cidade pela qual tu falaste. Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegue lá. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. E ele derrubou aquela cidade, e toda a planície, e todos os habitantes da cidade, e o que crescia sobre a terra. Mas a sua esposa olhou para trás, para detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. E Abrão levantou-se cedo de manhã e foi para o lugar onde havia estado de pé diante do Senhor. E ele olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da planície, e eis que viu a fumaça da terra que subia como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, quando Deus destruiu as cidades das planícies, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitara. Ló subiu de Zoar e habitou no monte, e suas duas filhas com ele, pois ele temia habitar em Zoar. E ele habitou em uma caverna, ele e suas duas filhas. E a primogênita disse à mais jovem: Nosso pai está velho, e não há homens na terra para entrar em nós, segundo a maneira de toda a terra. Vem, façamos nosso pai beber vinho, e deitaremos com ele, para que possamos preservar a semente do nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite. A primogênita entrou e deitou sobre seu pai, e ele não o percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. E aconteceu que, no dia seguinte, a primogênita disse à mais jovem: Eis que eu deitei com meu pai na noite passada. Demo-lhes de beber vinho esta noite também. E entra tu, e deita com ele, para que possamos preservar a semente do nosso pai. E eles fizeram seu pai beber vinho naquela noite também, e a mais jovem se levantou e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam do seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho, e chamou seu nome de Moabe. Este mesmo é o pai dos moabitas, até este dia. E a mais jovem, ela também deu à luz a um filho, e chamou o nome de Benjamim. Este mesmo é o pai do filho de Amon, até estes dias. Agora, meus irmãos, vamos iniciar o capítulo 20. E Abraão viajou dali, para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sul, e peregrinou em Gerar. E Abraão disse a Sara, sua esposa: Ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite, e lhe disse: Eis que és nada mais um homem morto, pela mulher que tomaste, pois ela é mulher de um homem. Mas Abimeleque não havia se aproximado dela. E ele disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa? Não me disse ele: Ela é minha irmã? E ela também disse: Ele é meu irmão? Na integridade de meu coração e na inocência das minhas mãos eu fiz isso. E Deus lhe disse em sonho: Sim, eu sei que o fizeste na integridade do teu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, portanto, restitui ao homem sua mulher, pois ele é um profeta,
e ele ora por ti, e tu viverás. E se tu não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os que são teus. Por isso, Abimeleque levantou-se cedo de manhã, e chamou todos seus servos, e contou todas estas coisas em seus ouvidos. E os homens temeram muito. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que nos fizeste? E em que eu te ofendi? Para que trouxesse sobre mim e sobre o meu reino um grande pecado? Tu fizestes coisas que não deveriam ser feitas. E Abimeleque disse a Abraão: O que tu vistes para fazer tal coisa? E Abraão disse: Porque pensei, certamente, o temor de Deus não está neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade, ela é minha irmã. Ela é filha do meu pai, mas não é filha da minha mãe. E ela se tornou minha mulher. E aconteceu que quando Deus me fez peregrinar desde a casa do meu pai, eu disse a ela: Esta é a bondade que tu me mostras. Em todo lugar aonde chegarmos, dirás de mim: Ele é meu irmão. E Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua esposa. E Abimeleque disse: Eis que a minha terra está diante de ti, habita onde te agradar. E a Sara ele disse: Eis que eu dei a teu irmão 1000 peças de prata, servirão de honra para ti, para que todos os que estão contigo e com todos os outros, assim ela foi repreendida. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque e a sua esposa e as suas servas, e eles geraram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente os úteros da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão. Agora vamos ao capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado, pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falara. E Abraão chamou o nome de seu filho, que lhe nasceu, que Sara lhe concebeu, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de 8 dias de idade, como Deus lhe ordenara. E Abraão era de idade de 100 anos quando seu filho Isaque nasceu. E Sara disse: Deus me fez rir, de modo que todos os que me ouviram rirão comigo. E ela disse: Quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois eu lhe dei um filho em sua velhice. E o menino cresceu e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaque foi desmamado. E Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, zombando. Por isso, ela disse a Abraão: Lança fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa do seu filho. E Deus disse a Abraão: Não seja isto grave à tua vista por causa do rapaz e por causa da tua serva. Em todo o que Sara disse, dá ouvidos à sua voz, porque Isaque será chamado a tua semente. E também do filho da serva eu farei uma nação, porque ela é tua semente. E Abraão se levantou cedo de manhã e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro, e ao filho e a despediu, e ela partiu e peregrinou pelo deserto de Berseba. E a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de um dos arbustos. Ela foi sentar-se em frente dele a boa distância, com a de um tiro de arco, pois ela disse: que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino,
E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: Que aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água, e foi e encheu o odre com água e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou um arqueiro. E ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe lhe tomou uma mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele tempo que Abimeleque e Ficol, capitão-chefe do seu exército, falou a Abraão, dizendo: Deus está contigo em tudo o que tu fizeres. Por isso, agora jura a mim, por Deus, que não agirás falsamente comigo, nem com meus filhos, nem com os filhos dos meus filhos, mas, de acordo com a bondade que eu te fiz, tu farás comigo e para com a terra na qual peregrinastes. E Abraão disse: Eu jurarei. E Abraão respondeu a Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque tinham tomado violentamente. E Abimeleque disse: Eu não sei quem fez isso, nem tampouco me contastes, nem ouvi a respeito disso, a não ser hoje. E Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram um pacto. E Abraão pôs à parte 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: O que significa esses 7 cordeiros que puseste à parte? E ele disse: Estas 7 cordeiras tomarás da minha mão, para que seja uma testemunha para mim de que eu cavei este poço. Por isso chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Assim, eles fizeram um pacto em Berseba. Então levantaram-se Abimeleque e Ficol, o capitão-chefe do seu exército, e eles retomaram a terra dos filisteus. E Abraão plantou um bosque em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão peregrinou na terra dos filisteus muitos dias. Estas, meus irmãos, são palavras do Senhor. Demos graças a Deus. A Bíblia é cheia de detalhes, mas em todos esses detalhes podemos ver o cuidado de Deus em separar e guardar as coisas para o futuro. Deus não deixou desamparado nenhum dos filhos de Abraão, porque ele tinha uma promessa e ele cumpre tudo o que ele nos fala. Mas para que a gente receba também, devemos ser fiel em todos os momentos. Em todos os momentos devemos clamar por Deus. Que possamos fazer isso nas nossas vidas devocionais diárias. Leiam a Bíblia, continue lendo a Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.